do passado para vivermos o propósito de Deus. Essa é a quarta parte. E eu quero compartilhar algo com vocês sobre esse processo de cura interior e libertação das nossas vidas, que estão bem relacionadas com alguns traumas vivenciados no nosso passado, na nossa infância, na nossa adolescência, que repercutem até os dias de hoje, mas eu creio que adentraremos na ceia do mês que vem, primeiro domingo, domingo de Páscoa, e seremos completamente libertos, como assim foi a Páscoa, não vai ser diferente conosco. Vamos ler o que está na palavra de Deus em 2 Samuel, no capítulo de número 9. Pai, a tua palavra aberta, eu te peço nesse momento que ela venha com uma revelação profética para esses dias, para as nossas vidas, a fim de vivermos o teu propósito. Retira agora toda a falta de entendimento, retira todo o mal do nosso meio e faz com que as nossas mentes tenham a percepção daquilo que o Senhor quer. O teu Espírito é livre para ministrar, curar, libertar e transformar cada um de nós, a começar de mim. E assim não seja diferente a partir desse momento, em Cristo Jesus. Amém. Então Davi perguntou: ainda resta alguém da família de Saul para quem eu possa fazer o bem por amor de Jonatas? Havia um servo da família de Saul chamado Ziba. Levaram-no à presença de Davi. O rei lhe perguntou: tu és Ziba? Ele respondeu: teu servo. O rei prosseguiu: não existe alguém da família de Saul para que eu possa demonstrar a bondade de Deus? Então Ziba disse ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. O rei lhe perguntou: onde ele está? Ziba respondeu ao rei: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou-lhe trazer da casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, veio a Davi e se prostrou com o rosto em terra e fez-lhe reverência. Davi perguntou: Mefibosete? Ele respondeu: aqui está seu servo. Então Davi lhe disse: não temas, porque certamente serei bondoso para contigo por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu sempre comerás à minha mesa. Então Mefibosete lhe fez referência e disse: quem és o teu servo para tentares para um cão morto como eu? Então Davi chamou Ziba, servo de Saul, e lhe disse: dei ao filho de teu senhor tudo o que pertencia a Saul e a toda a sua família. Tu cultivarás a terra com os teus filhos e servos, e colherás dos frutos para que o filho de teu senhor seja alimentado para comer. Mas Mefibosete, filho do teu senhor, comerá sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Ziba respondeu ao rei: tudo quanto o rei meu senhor mandar o seu servo fazer, lhe será feito. O rei disse: e Mefibosete comerá à minha mesa como um dos filhos do rei. Mefibosete tinha filho pequeno chamado Mica, e todos quantos moravam na casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Mefibosete passou a morar em Jerusalém, por isso sempre comia à mesa do rei. Ele era aleijado de ambos os pés. Agora você vai entender um pouco a respeito desse texto, num contexto que eu quero trazer a respeito da nossa temática, que é libertando dos traumas passados. Imagine que quando a gente fala de trauma, a gente nos reporta uma palavra grega chamada ferida. E ferida é todo traumatismo, é toda lesão que alguma pessoa venha a sofrer. E quando a gente fala dessa libertação relacionada com as nossas vidas dos traumas, temos que entender que esses traumas, eles são feridas que acontecem na alma, feridas que acontecem no mundo espiritual, que atingem a nossa vida propriamente dita. São feridas que são feridas no corpo, sim. São feridas que vêm machucar o nosso emocional, que vêm lesar o nosso psicológico, que vêm traumatizar o nosso sistema nervoso e faz com que fique impregnado na nossa mente um trauma que fica marcado. E a gente vai passar por alguns processos, ou pessoas passam por processos
E sempre esses traumas vêm à tona, porque eles não estão curados, eles não estão sanados. E muitas das vezes a gente tenta esconder isso das pessoas, a gente tenta esconder isso do ambiente, da vida. A gente tenta se refugiar em algo, em alguma coisa, para poder não ficar à mostra essa ferida que temos, ou que algumas pessoas têm. E é claro que Deus, nesses dias, Ele tem preparado a palavra dele, que já é feita, perfeita, para nos levar à cura. E se a gente estiver disposto a isso acontecer, certamente muitos gatilhos espirituais, que na realidade são mentais, que estão impregnados, que estão marcados na nossa mente, eles vão ser bloqueados. E toda vez que a gente se lembrar de algo que aconteceu de ruim, maléfico, de algo que aconteceu no passado, vai ser somente para um testemunho, para a cura e libertação de outras pessoas, e que possamos testemunhar de algo que vivemos, não mais para machucar, para sofrer ou para ficar dolorido, mas para a glória e louvor do nome de Jesus. E essas cicatrizes que nós vamos chegar na eternidade e vamos poder compartilhar em alegria, em paz, em abundância, em justiça, porque lá na eternidade em Cristo Jesus nós não podemos ter feridas abertas, nós precisamos estar com elas todas fechadas como cicatrizes. Então, claro que o cristão ele vai passar por muitas situações na vida, muitas mesmo, e não é porque nós somos cristãos que nós vamos ficar ausente ou separado dessas coisas. Não, no mundo tereis aflições, diz a palavra, e nós vamos ter que enfrentar essas aflições. E nós temos a palavra de Deus, que é uma palavra poderosa para restaurar a cada um de nós, e aqueles que estiverem dispostos a abrir o coração, entender com a mente e fazer uma aliança com Cristo, e muito mais do que isso, ser completamente liberto pelo poder da palavra. Então, quando a gente vai lendo esse texto, a gente percebe que o próprio Deus agora, Ele vai se revelar na Bíblia, através desse contexto. E Davi, ele estava em guerra, e ele vence essa batalha. Daí, o rei Saul, que estava anteriormente ao trono, ele é morto, juntamente com o pai dele. E muitas pessoas ali que faziam parte da família de Saul morrem nesse combate. Davi assume então o trono, e passando alguns dias, não muito poucos dias, Davi se lembra que ele tinha uma aliança com Jonatas, filho de Saul, e ele tinha uma aliança de amor, de fidelidade, de amizade verdadeira. E agora ele pensa: se muitos de Saul morreram, mas eu tinha uma aliança com ele, com o filho dele, melhor dizendo, eu preciso então fazer com que algo aconteça. E Deus traz a lembrança de Davi para perguntar a um servo dele chamado Ziba se existia alguém ainda vivo na casa de Saul. E Ziba fala: sim, existe um moço chamado Mefibosete. Ele é aleijado dos pés, está aí no seu versículo de número 3. E eu gostaria que você fosse para o capítulo 4 de 2 Samuel, versículo 4, para a gente entender isso um pouco. 2 Samuel 4,4 diz assim: Jonatas, filho de Saul, tinha um filho deficiente dos pés. Ele tinha 5 anos de idade quando a notícia sobre Saul e Jonatas chegou a Jezreel. Sua ama, que é aquela serva que cuida, era aquela mulher que era encarregada de cuidar da criança, tomou e fugiu quando percebeu todo o conflito, toda a batalha, e ela não queria que essa criança morresse. Então ela toma essa fuga, ela vai depressa nessa fuga, como diz o texto, e essa criança cai e fica aleijada, e ele se chamava Mefibosete. Volte lá para o capítulo número 9. Então você já entendeu o texto, por que ele ficou aleijado. E é claro que os anos vão se passar, e agora, segundo o texto, a partir do versículo 4, a gente entende que essa criança, ela vai passando o tempo da vida dela. Ela já agora é órfã de pai, de mãe,
ela já não tem muitos entes queridos vivos, porque foram mortos na batalha. E uma das pessoas que conhecia, que vivia próximo da casa, chamado Maquir, que era filho de Amiel, toma essa criança para poder cuidar. E ele vai morar em um lugar estranho, num lugar sem vida, em um lugar de refúgio para os doentes, um lugar chamado Lodebar, um lugar do esquecimento completo, um lugar que não tinha pastos nem para criar animais, um lugar que tinha pessoas leprosas, com problemas de pele, com doenças incuráveis, um lugar que assassinos, marginais da sociedade, pessoas discriminadas, pessoas que não serviam para nada segundo a sociedade, estavam nesse lugar. Muitas delas doentes terminais, com cânceres diversos. E essa criança vai viver ali, naquele lugar do esquecimento, a partir desse momento. E o tempo vai passando, e Davi diz assim: manda trazer Mefibosete, que eu quero vê-lo, eu quero conversar com ele, eu quero estar com ele. E nesse percurso se passa em torno de mais ou menos 20 anos. Ele cai, fica aleijado das pernas, dos pés, ele é manco. Ele agora está limitado em muitas situações. Fica mais ou menos 20 anos. E quando ele completa em torno de 25 a 26 anos, ele se apresenta na casa do rei, porque o rei manda buscar ele. E a partir daí então, ele chega diante do rei. E é lógico, depois de tanto tempo de esquecimento, de sofrimento, de dores, de traumas, ele vai diante do rei, como diz no versículo de número 6, ele se prostra com o rosto em terra, reverenciando o rei. E ele responde: eu sou o teu servo, rei. Naquele momento, muitas coisas podem ter passado na cabeça de Mefibosete. Ele vai me matar, vai me destruir, porque eu ainda sou o filho de Saul, assim melhor dizendo, porque o meu avô era Saul, ele pensando. E eu imaginando o que passa na cabeça dele, pensando nessas coisas também. Mas naquele momento, Davi fala para ele: não temas, versículo número 7, porque eu serei bondoso para contigo, e vou restituir tudo que você perdeu. Porque Mefibosete, ele era neto de Saul, certamente ele ia ter o trono na frente, todas as riquezas, todas as disponibilidades de tudo. Ele teria uma vida de regalia, uma vida diferenciada. Ele teria acesso a coisas que, nesse momento agora que ele está vivendo, perdeu tudo, completamente tudo. Perdeu a paz, perdeu a alegria. Ficou com a vida espiritual oprimida, escravizado num lugar que ele estava abandonado, rejeitado pela sociedade, desvalorizado, emocionalmente arrasado, psicologicamente nem se fala, com a vida espiritual acabada, neurologicamente ele tinha deficiências, inclusive físicas, por causa do trauma que lesou os nervos, e ele não conseguia andar, não conseguiu trabalhar, não conseguiu se revestir de armadura para enfrentar guerras e tomar a posição de príncipe, porque tinham perdido tudo, a família tinha morrido na guerra, e agora ele estava órfão, sem cuidados. Não aparece mais a serva que tomou ele para poder levar para a casa de Maquir. Ele está completamente sozinho, sem expectativa de vida, sem esperança de nada. E ele recebe uma palavra do rei dizendo: não te assuste, se esforce a partir de agora e tenha bom ânimo, porque eu, seu rei,
sou bondoso para contigo. E ele responde. Olha que resposta que Mefibosete dá no versículo 8, para você ver o quanto ele está machucado, ferido, traumatizado, lesado. E ele diz assim: quem sou eu? Um servo inútil, impuro, indigno. Quem sou eu para tu atentares para esse deficiente, que não pode nada, que nunca fez nada, que é um fracassado em todas as áreas, que não tem mais esperança e que estou aguardando os meus dias de vida acabarem para eu morrer. Cão morto significa isso. Quando a gente pega passagens na Bíblia, o cão ali para o judeu é tudo isso que eu falei. E ele mesmo fala dele, não é outra pessoa dizendo sobre ele. Ele tem essa visão própria. Imagine como está a autoestima desse jovem de quase 26 anos, arrasado, completamente destruído, psicologicamente, neurologicamente, emocionalmente, fisicamente, espiritualmente, sentimentos dele todos abalados. E aí Davi fala para o servo Ziba, dizendo que era para restituir tudo aquilo que ele tinha perdido e acabado. Coloca empregados para poder sustentar a família dele. E quando chega no versículo de número 11, o rei diz, Davi, que Mefibosete iria estar à mesa do rei e comer como um dos filhos do rei. Naquele momento, a gente percebe que Mefibosete também tinha um filho, porque Deus nos mostra a geração. E todos os traumas vividos na vida de Mefibosete, a partir desse momento de restauração, aquela criança que era um filho pequeno, de menos de 5 anos, quando a Bíblia diz pequeno, tem menos de 5 anos, olha que a história não vai se repetir. Para o filho de Mefibosete, o Mica, mas agora uma oportunidade geracional de começar uma vida, um futuro. Então, quando a palavra de Deus vem para nós, a gente precisa saber que tudo que a gente está fazendo é geracional, é para a geração da frente. E Mefibosete deixa de morar no lugar do sofrimento, no lugar desconhecido, no lugar que não tinha nada, Lodebar, o lugar do esquecimento, o lugar sem pasto. Essa é a tradução literal da palavra Lodebar no hebraico, para morar em Jerusalém, para morar na casa da paz e da prosperidade. Aleluia! E sempre comendo à mesa do rei. E ele termina dizendo: não esqueçam que ele era aleijado de ambos os pés. Contei toda essa história num contexto rápido, porque a gente percebe que muitos de nós está ou vive hoje, muitas pessoas como Mefibosete, traumatizadas, desesperançosas, sofridas, humilhadas, ainda que tenham endereço residencial que não se chame Lodebar, mas o endereço na alma é um lugar de esquecimento, de flagelo, um lugar de desesperança, um lugar que viveu tanta humilhação, um lugar que viveu tanto sofrimento, um lugar cheio de traumas. Mefibosete era um colecionador de traumas. Desde 5 anos, melhor dizendo, antes dos 5, ele já vivia uma expectativa muito não boa com um pai chamado Saul, que desobedece a Deus, que quer ser um próprio profeta e sacerdote. E Deus tira ele do trono, Saul,
porque ele tem envolvimento espírita, invocando a espírita de... Esqueci até o lugar. Mas ele invoca aquele espírito maligno. Ele sacrifica onde o reino é chamado para isso. E ele é ferido em batalha por causa da desobediência. Aquela criança já percebe que é um pai, que não é um pai que tem visão de Deus, não é um pai que respeita a Deus, que honra a Deus, que tenta matar até os amigos, até as pessoas que honravam, como Davi, ele tenta matar, e aquela criança vai crescendo nesse ambiente tóxico. Essa criança até os 5 anos, ela vai vivendo numa família desestruturada, disfuncional, ouvindo palavras de maldição, quem sabe, participando de conflitos violentos dentro de casa. E a partir de agora, no auge da batalha, a serva percebe que eles estão fracassando, que eles estão perecendo. Ele toma essa criança com a velocidade. A Bíblia não diz o que acontece, mas sabe que ela deixa ele cair, e ele fica aleijado. E quantos de nós estão aleijados emocionalmente, espiritualmente, inertes? Quantos de nós, por causa dessa ferida que começou, desse trauma que começou a partir de uma queda, quem sabe é um pecado, quem sabe foi um desprezo, foi uma palavra contrária, quem sabe esse trauma que lesou e fez com que muitos de nós ficássemos aleijados, foi uma resposta indevida de valorização, de reconhecimento de quem nós somos. Aqueles que eram referência para nos abençoar como liderança, nos amaldiçoaram. Aqueles que seriam exemplos para nós, o primeiro exemplo da criança são os pais. É a primeira referência de tudo, para depois ele começar ou ela a enxergar a vida e perceber e aprender. A criança vai aprender mais pelo exemplo do que pelas palavras. E Mefibosete não teve oportunidade de nada disso. Então, é um adolescente, um jovem que está num ambiente ruim, um ambiente péssimo, e ele só vê amargura, decepções, rebelião, violência, Lodebar. A vida dele era uma vida de castigo, de processos que vivenciou, de processos que viu, de processos que passou, que construiu um homem que o significado dele se chama derrotado, arrasado, para nosso português, indigno. O nome dele foi trocado, porque colocaram o nome pagão de Esbozete. E quando perceberam que ele não poderia ter esse nome, que estava reverenciando um deus pagão, trocaram o nome dele. Então ele já perdeu a identidade, porque ele tinha um nome pagão ruim, e agora ficou com um nome que aparentemente seria judeu, mas péssimo. Ele não tinha referência de identidade, porque ele não tinha um pai, ele perdeu a mãe, ele não tinha mais pessoas que pudessem criar, orientar, conduzir ele para a vida. Ele estava só, solitário, sem nada e sem ninguém, apenas vivendo, ou melhor, sobrevivendo aqueles dias. E assim é com muito de nós. E Deus nos dá uma oportunidade nesse momento, a partir de agora, de entendermos esse texto. E o Rei, Jesus, Ele olha para cada um de nós, no lugar do esquecimento, no lugar que não tem paz, alegria, amor, expectativa e esperança, um lugar de impureza, um lugar de derrota. Jesus olha para cada um de nós, nas nossas dores e sofrimentos, do que a gente enfrentou,
seja com os nossos pais, com os nossos avós, com os nossos parentes, com os nossos amigos, seja pelo ambiente que a gente viveu, pelas violências diversas que sofremos, emocional, psicológica, social, física, agressões de diversas maneiras, falta de muitas coisas, porque ele também ficou pobre, miserável, dependente dos outros, não poderia nem sair para comprar nada, ele não tinha nem dinheiro, nem condições de andar. Uma pessoa completamente dependente de tudo e de todos, mas o rei olha para ele com um olhar de misericórdia, assim como Cristo faz com nós, e nos dá a oportunidade de sair desse lugar para um outro lugar. O Senhor nos reposiciona para que tenhamos uma vida abençoada, para que tenhamos uma vida de prosperidade, e envolve o shalom de Deus, a paz, a justiça, a alegria, o amor, o cuidado, o zelo de um Pai que nunca nos abandonou. Esse Pai é Deus, e na pessoa de Cristo como Rei, Ele quer restituir, Ele quer restaurar as nossas mazelas, porque tudo já foi consumado na cruz do Calvário. Então, algumas atitudes de Mefibosete que a gente precisa aprender e fazer. Primeiro, quando o rei manda chamar ele poderia não ir e adiantar logo a morte e acabar com o sofrimento dele. Sim ou não? Porque se o rei dissesse para alguém comparecer e não fosse, morria. E ainda que ele não morresse, ele não saberia o que ia acontecer. Então, quando o rei nos chama, e Jesus está nos chamando hoje, através da revelação da palavra, Mateus 10, 28, vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É isso que Jesus está falando para mim e você. Vinde a mim, venham. E ele foi. Então o Senhor Jesus, como Rei, está nos convidando para nos achegarmos a Ele. E quando nós nos apresentamos diante dEle, Ele chega humilhado e prostrado, versículo 6, com o rosto em terra, porque nesse momento que enfrentamos todas essas lutas, essas dificuldades, essas batalhas, essas dores, essas angústias, essas lamentações, essas tristezas horríveis, precisamos que reconhecer que não existe outra fonte de vida e de restauração que não seja o próprio Deus. E é por isso que muitos enfrentam sofrimentos diversos, é por isso que a gente está enfrentando crises, é por isso que a gente está enfrentando o tempo de pandemia, porque agora todos estão iguais, ricos, pobres, todas as raças, todos os povos estão equânimes em relação a uma possibilidade de morrer. Quem tem mais condições está igualado a quem tem menos, em muitas situações relacionadas com a infecção do Covid. E nesse momento de perdas, de lutas, de dores, são momentos de refletir e aprender na Bíblia para cumprir o propósito de Deus e viver conforme a vontade dele. Então Mefibosete se humilha na presença do rei. Nós precisamos nos humilhar, porque o orgulho agora não vai adiantar nada. O orgulho vai nos afastar de Deus. A palavra diz que Deus abate os orgulhosos, mas dá graças aos humildes. E quando ele se humilha, ele percebe que ele é aquele homem que está com essa ferida. Então, quando chegamos na presença do Rei Jesus, humilhados, nós reconhecemos nossas limitações, nossa humanidade e nossos pecados. E que tudo que a gente está colhendo
é porque nós semeamos, os nossos pais não contribuíram para o nosso bem-estar. Nossos avós, quem sabe, está no texto, e repetiram coisas por desconhecimento da palavra de Deus. E nós hoje temos a tendência de fazer as mesmas práticas, mas precisamos decidir a não querer repetir os pecados dos nossos pais e dar um basta, porque agora a luz chega em nossas vidas, em nossa casa. E está tudo consumado na cruz de Cristo, para que possamos ser libertos e curados para todo sempre. E esse reconhecimento de que é doente, seja emocionalmente, espiritualmente, fisicamente, esse reconhecimento que precisa da cura, não tem uma outra forma de ser curado. A gente está trabalhando com o texto bíblico. É lógico que muitos de nós vão precisar de profissionais, mas eu lembrei na semana passada que tem muitos profissionais que também são traumatizados, são seres humanos, e eles não vão ser a esperança completa, porque a nossa esperança está na palavra de Deus. Nossa expectativa não está na medicação, ainda que seja importante, mas está na fidelidade para com o amor de Deus. E esse reconhecimento de quem nós somos e precisamos de cura é um grande passo que o aleijado dá sem poder andar. Porque a gente não precisa andar, mas a gente precisa se quebrantar. Muitas vezes a gente está ajoelhado, mas a gente não está com a mente no trono da graça. E muitas vezes a gente está trabalhando em pé e o nosso coração está contrito diante de Deus. E a gente olha e a religiosidade vai dizer: aquela pessoa é a pessoa de oração, porque ela já tem 1 hora de joelho, dormindo, no sono da morte. E o outro que está em pé diz: esse aí nem ora, ele está com a mente em Deus, só louvando e falando em espírito. Então a religiosidade caracteriza algumas pessoas que não é a verdade. E por fim, ele teme quando ele recebe a palavra e ele diz: eu sou impuro, eu sou indigno, isso não é para mim. Essa promessa de salvação eterna, de bênçãos nessa terra, não é para mim. Eu sou completamente diferente do que você pensa, Davi. Eu sou alguém que não tem possibilidade de nada, sem estudo, sem competências, sem habilidades. Eu sou alguém que foi desprezado a vida toda, cheio de traumas, cheio de problemas. Eu sou alguém terrível, que viveu com pessoas doentes, feridas, violentas. Eu sou alguém que você não quer ter com você, porque eu sou um cão morto. E muitos de nós estão se olhando assim diante da palavra de Deus, olhando para os problemas e as impossibilidades. Mas quando o Senhor Jesus, o Rei, olha para nós, Ele não olha com esse olhar que olha o ser humano, porque Ele sabe, quando Ele escolhe alguém e coloca alinhado com um propósito, vai cumprir a vontade de Deus. E aquele temor de Mefibosete, a reverência dele, ele obedece à coordenada, porque o temor está muito associado com a obediência. Obediência a quê, pastor? Aos princípios, mandamentos, a estatutos, normas de Deus. Cumprir princípios faz com que a gente seja bem sucedido. Não é bem sucedido em recursos materiais, em aglomerações de posses e de bens, ainda que Deus dê para alguns riquezas, mas bem sucedido na vida espiritual, que tem uma consequência emocional, psicológica, física, material, profissional, porque agora somos o sal da terra e a luz do mundo para muitos. E esse temor
proporciona a ele ser restituído e comer na mesa do rei todos os dias. Essa aceitação de cura, esse reconhecimento e essa humilhação diante do rei, e para a gente é o Rei Jesus, nos projeta para a eternidade, preparando uma mesa para nós na presença dos nossos inimigos. Mesa do Rei. Não para ficarmos de migalhas pedindo favor, dependentes de alguém nos levar, nos trazer, nos dar, ouvindo palavras de ofensa, de perseguição, de afronta, de acusação, sofrendo desnecessário, que não é um sofrimento para glorificar a Deus, enfrentando dores, lamentações e angústias desnecessárias, porque Deus já nos possibilitou morar em Jerusalém, versículo de número 13, morar na terra da paz, na terra da alegria, da prosperidade, da saúde, da bonança. E isso faz com que Deus nos dimensione para Efésios capítulo número 1, que diz lá, para as ordens espirituais em Cristo Jesus. E naquele grande dia, quando Jesus voltar para buscar a igreja, ele vai voltar, e ele já deu os sinais de todos os momentos, e a gente está vendo esses sinais acontecendo todos os dias. Nós vamos estar na mesa do rei, e quem vai servir lá é o próprio rei. Aleluia! Então, eu quero te convidar nesse momento a aceitar o pedido do rei, e esse rei se chama Jesus. E se posicionar no lugar que você deve estar. Não é um lugar do esquecimento, das dores, das mágoas, ressentimentos. É um lugar de libertação, de perdão. Não é um lugar de escravidão, de opressão. É um lugar de liberdade em Cristo, de alegria, de sonho, de realizações, de propósitos, de cumprimento do propósito, de adequações para o crescimento em todas as áreas. E o Senhor, através da palavra do nosso Deus, nos convida para nos colocarmos diante dele, nos apresentarmos a ele. E nessa apresentação que eu e você estamos fazendo agora na mente, a gente se achega ao Rei, reconhecendo os nossos pecados, as nossas mazelas, as nossas limitações, deixando de lado o orgulho, deixando para trás a altivez, subjugando a ganância, o egoísmo, as vaidades, porque nada disso importa, porque Deus sabe quem nós somos, e o Rei não olha para nós como mendigos, como os aleijados espirituais, mas Ele olha para um futuro no qual Ele é poderoso para curar nossos traumas. E essa humilhação, no reconhecimento, há uma confissão de pecados. Ninguém se arrepende e não confessa pecados. Eu não quero mais essa vida para mim. Eu não vou viver mais essa vida dos meus antepassados. Eu desisto da minha vida para viver a vida de Cristo. Eu não quero viver em Lodebar. Eu quero viver em Jerusalém, na nova Jerusalém para todos sempre.
como vem o teu reino, essa Jerusalém pode se tornar uma realidade para muitos de nós a partir de agora. E aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. E a palavra que sai profética para nós é: restaura a sorte dela, restitui tudo que eles perderam, que não tiveram direito, porque eles são príncipes e princesas nesse reino de Deus. E a partir de agora, vocês não vão precisar ficar pedindo esmola, nem sendo humilhados, porque vocês não vão ficar como cachorrinhos, o cão morto, debaixo da mesa esperando migalhas, como aquela mulher que era de uma nacionalidade pagã, que pela fé dela foi abençoada, ela e a família. Mas Deus nos coloca numa posição de príncipes e princesas para comer na mesa do rei todos os dias da nossa vida, porque se quiseres e obedeceres, comerás o melhor dessa terra. E Deus nos dimensiona para que o nosso destino seja mudado através da palavra, porque aquela criança teve um destino abalado por uma força externa e interna que gerou uma derrota completa em todas as áreas da vida. Mas a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada diz que Deus muda a nossa sorte. Ele transforma o nosso destino. E Ele faz com que nós sejamos dimensionados para um patamar espiritual, para vivermos o propósito dEle em Cristo Jesus, para vivermos a promessa, não morrermos antes do cumprimento da promessa, como tem acontecido com muitos nesses dias. Vocês sabem disso, vocês sabem do que eu estou falando. Deus liberou uma palavra para mim e para você, e a Bíblia diz que os pais não enterrariam os filhos, mas os filhos enterrariam os pais. E quando a gente vê os pais enterrando os filhos, os netos, a gente precisa parar, vigiar e consertar a nossa vida. E muitas promessas de Deus são condicionais. Se vocês fizerem isso, se acontecer assim, se for dessa maneira, se obedecer a minha palavra, então, escolhe, a vida para que viva tu e tua família, não se desviando nem para a direita nem para a esquerda, nem os extremismos da direita, nem os extremismos da esquerda, mas andar certamente no meu caminho, cumprirá a promessa. E eu quero ver a promessa se cumprir na minha e na sua vida para sempre. E a maior promessa que a gente tem é estar naquele dia, naquele grande dia, na mesa com o Rei. E esse Rei é Jesus, que vai voltar para buscar a mim e a você, curados, libertos e transformados pela palavra dele. Te prepara para a ceia da semana que vem, daqui 15 dias. Já quero antecipar. Semana que vem tem congresso das mulheres, sábado e domingo. Você que é mulher não pode perder. Domingo a igreja é aberta para todos, mas sábado, se eu fosse você, mulher, eu convidaria outra mulher e viria. 17h30 vai ser tremendo o que Deus vai fazer aqui com essa mulher. E na ceia da Páscoa, algo tremendo vai acontecer, porque foi um processo de 4 semanas que Deus está trabalhando com essa libertação. Então eu te convido a renovar a aliança com Cristo nessa hora, porque o Rei manda você se apresentar, e você vai ter que se apresentar com o que você tem. Mefibosete não tinha nada,
ele teve que se apresentar diante do rei com a ajuda dos outros. E se isso é algo que você precisa, não seja um impedimento, mas entenda como uma humildade para poder alcançar o favor de Deus. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei. Se o meu povo se humilhar, então é tempo disso. É tempo de arrependimento, é tempo de humilhação, é tempo de clamor, é tempo de jejum, oração, choro, lamento, pedindo a misericórdia de Deus sobre a nossa vida, nossa família, nossa nação. É tempo da gente reconhecer que a mão poderosa de Deus está em juízo contra o povo da terra. É tempo de entender que nós, pelo pecado, assolamos a nós mesmos, nos afastamos de Deus e atraímos o julgamento dele, a justiça dele severa, como um Deus que vai punir o iníquo, mas vai abençoar, guardar, proteger e livrar todo aquele que obedece a palavra dele. Então eu te convido para fazer isso nesse momento e renovar a aliança. Da onde você está, você pode renovar a sua aliança com Deus. Você tem alguém que sente em espírito e dentro da alma que precisa vir no altar e fazer isso. Romanos capítulo 10, 9 e 10 diz. Abra aí Romanos. Bora ler, para que não sejam as minhas palavras, mas seja a palavra de Deus para contigo. Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10. Porque se com tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será? Eu tenho Deus no meu coração. Eu já tenho Deus comigo. Isso aí é para que seja salvo. Versículo 10. Pois com o coração é que se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para salvação. Precisa confessar diante de testemunhas, diante do mundo espiritual, precisa confessar diante do universo, confessar, falar, declarar para alcançar a salvação. E Deus não vai mudar a palavra dele porque a gente tem Deus no coração e está com vergonha. Mefibosete poderia estar envergonhado, poderia estar destruído, arrasado, acabado, mas ele confessa diante do rei. Então eu te convido para que, se você andou desviado dos propósitos de Deus e entendeu a palavra, e você se sente como alguém que tem uma oportunidade nesse momento, você se deslocar para o altar. Se precisa de alguém para te ajudar, não se sinta aleijado, peça para alguém te trazer no altar. Se você está sentindo dificuldade de vir no altar, peça para alguém te ajudar, porque muitas vezes os nossos traumas, o nosso aleijamento, se essa é a palavra que a gente pode dizer, nos impede de muitas coisas. Então, se tem mais alguém que entende isso e que queira vir no altar, que estava com esse sentimento, que andou afastado dos caminhos de Deus,
mas eu vou orar pela sua vida, mesmo de você estar, para cumprir o que Deus quer. Pai, em nome de Jesus, pode soltar o louvor. Nós te damos graças por esse momento do cumprimento da tua palavra. Se crê